Vamos falar um pouco sobre o efeito estufa natural. O efeito estufa é um processo natural, que ocorre no nosso planeta e é fundamental para a sobrevivência de diversas formas de vida na Terra, inclusive a vida humana, sendo responsável por reter o calor do Sol. Graças a esse fenômeno, a temperatura do planeta ele se mantém em uma média considerada ideal para o equilíbrio do ecossistema e a sobrevivência das espécies. Ou seja, graças a esse efeito estufa, é possível que exista vida no nosso planeta e exista um equilíbrio dos ecossistemas. A ação humana, por outro lado, tem afetado o funcionamento do efeito estufa natural, elevando ainda mais a temperatura além do necessário. Então, como ocorre o efeito estufa natural? Ao serem emitidos à Terra, os raios solares têm dois destinos. Uma parte deles é absorvida pelo planeta e transformada em calor, enquanto o restante, desses raios solares é refletido de volta para o espaço na forma de radiação infravermelha. Isso acontece graças à presença de uma camada de gás que age como isolante e forma uma espécie de cobertor em torno do nosso planeta, refletindo os raios solares e impedindo que o calor que foi absorvido na Terra escape. Então, lá no efeito estufa, tem essa camada na atmosfera que vai ter essa função aí de proteger, dos raios infravermelhos, além também de manter a temperatura ideal no nosso planeta. Quais são as consequências do efeito estufa? O efeito estufa natural, como eu falei, ele é fundamental para manter o aquecimento na Terra. Se ele não existisse, a Terra seria ou muito aquecida ou muito fria. Então, graças a esse efeito estufa, nós conseguimos manter uma temperatura ideal no nosso planeta. Porém, com a ação humana intensificando esse fenômeno, aumentando a temperatura da Terra, causa algumas alterações nos níveis de água, por exemplo, através também do derretimento das calotas polares e diversos prejuízos à saúde das pessoas e dos animais, porque a partir daí, com a intensificação do efeito estufa, com o acúmulo de gases mais que o normal, ocasiona aí no aquecimento global. A ação humana e o efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, como gasolina, por exemplo, é um dos principais responsáveis pela emissão desses gases que são causadores da intensificação do efeito estufa. A criação de gado também é um dos responsáveis, de forma significativa para emitir alguns gases que são poluentes ao ambiente, sendo que muitas pesquisas apontam que a maior causa do efeito estufa está relacionado a isso, o aumento da criação de gado. Para proteger o planeta, precisamos reduzir alguns problemas que causam a intensificação do efeito estufa. Portanto, é necessário reduzir a emissão desses gases poluentes para preservar a vegetação existente. Isso vai exigir algumas medidas que priorizem a utilização de fontes de energia limpa, ou seja, fontes que não poluam, que não liberem gases tóxicos para o ambiente, além também da redução de quantidade de carros circulando, e outras medidas emergenciais e sustentáveis. No caso dos automóveis, por exemplo, poderíamos optar por um transporte coletivo, como os ônibus, bicicleta, que é um meio de transporte que não polui o meio ambiente. Então, aqui nós temos uma imagem que resume um pouco de como ocorre o efeito estufa. O gás carbônico, que é o CO2, permite a passagem da luz do Sol, mas retém o calor que ele é gerado, retém esse calor, na superfície da Terra. O acúmulo de CO2 no ar aumenta o efeito estufa, ou seja, intensifica o efeito estufa. A remoção do CO2 do ar pela fotossíntese das plantas e da água diminui o efeito estufa. Então, por isso que é muito importante a plantação, vivemos aí a Semana do Meio Ambiente, onde há uma conscientização da população
para o melhoramento, para a preservação da natureza, para a plantação de mais árvores, para preservar, né, o nosso oxigênio, porque ele é o responsável por eliminar o CO2, já que durante a fotossíntese as plantas absorvem CO2 para liberar oxigênio. Então, em ambientes onde tem muito trânsito, por exemplo, que libera muito CO2, o oxigênio, as plantas que estão lá realizando a fotossíntese que são os responsáveis por fazer essa limpeza de CO2 no nosso planeta. Caso isso não aconteça, caso tenha algumas regiões onde há pouca vegetação e muito meios de transporte que libera muito gases tóxicos, aí o aumento, né, a intensificação do efeito estufa. Aqui também tem outra imagem, né, que explica o que eu acabei de falar. E espero que vocês tenham compreendido sobre esse assunto. A nossa atividade será uma atividade prática, que agora em seguida eu vou estar fazendo uma demonstração de como será realizado, ok? Lembrando que vocês devem gravar o experimento, a atividade prática que vocês vão realizar, e essa será a atividade da semana. Vocês vão gravar a realização dessa atividade prática, além também de falar, explicando sobre os resultados que foram obtidos no experimento, associando ao efeito estufa que acontece no nosso planeta, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado. Pessoal, vejam só, vou fazer a demonstração aqui, certo? Do que vocês devem fazer no experimento. Aqui eu coloquei 2 copos com a mesma quantidade de água, certo? A gente primeiro vai conferir a temperatura, se ela tá fria, as duas estão a temperaturas iguais, né? Coloquei a água da torneira, temperatura fria, temperatura ambiente. Se vocês forem usar a garrafa PET, corta, né, o começo da garrafa, a gente vai usar o fundo da garrafa, certo? Ou então o papel filme. Aqui, ó, se a gente for usar a garrafa PET, um copo ficará livre e o outro copo ficará coberto pela garrafa PET. E aqui vocês vão colocar, né, os materiais expostos ao sol, certo? Coloca no chão ou coloque em uma cadeira e deixa no sol, recebendo a luz solar aqui, de 1 a 2 horas, dependendo de como esteja o sol no dia que vocês forem fazer, certo? E quando passar esse tempo, vocês vão conferir, analisar a temperatura da água que está aqui exposta, certo? E vão observar o que aconteceu com a garrafa, se houve alguma modificação com a garrafa, e em seguida vão verificar a temperatura da água que estava coberto com a garrafa PET, certo? Aí na atividade, no caderno, vocês vão descrever qual foi, né, o resultado desse experimento, associando ele ao processo do efeito estufa. Caso vocês não tenham a garrafa PET e tenham o papel filme e queiram realizar utilizando o papel filme, vocês vão tirar um pedacinho, certo? Do papel, vai cobrir um dos copos, deixar bem ajustado, certo, o papel, e da mesma forma vão colocar exposto ao sol. Aguardar de 1 a 2 horas, dependendo da temperatura, de como esteja o sol no dia que vocês forem realizar, ok? Quando passar esse tempo, vão observar o que acontece aqui no topo do copo, certo? No papel e no comecinho aqui do copo, ver se teve alguma alteração. Vão retirar o plástico, certo? E vão, assim como deve fazer na garrafa, vocês vão avaliar a temperatura da água. Compara aqui e compara com a água que está aqui, certo? E sempre que for explicar, estejam sempre associando o experimento com o efeito estufa que acontece no planeta Terra, certo?